Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel com mais um vídeo e hoje tem sido bem comentado recentemente uma declaração do Lula, que ele falou que ele não vê por que tem que ter déficit zero. Isso tem dado bastante controvérsia. E eu queria explicar de novo, indo além um pouco do óbvio, além do que seria, vamos dizer, desde lacração até preconceito ou coisa do tipo, explicar um pouco mais o que é problema disso e por que isso vai muito além da retórica que o pessoal fala. Então, o Lula argumentou e o pessoal tem comentado no sentido, não, porque não pode ficar defendendo ganância, não pode ficar defendendo especulação, precisa investir, blá, blá, blá. Qual que é o problema dessa retórica toda? Vamos tirar um pouco do contexto do país e trazer para um contexto mais simples para explicar. Ainda que com isso você gere algumas distorções, para uma explicação geral isso funciona. Isso entra no básico do básico que uma economia de país tem que funcionar e uma economia doméstica também. Então, o primeiro ponto disso de investimento, por que isso, na verdade, é uma tentativa de lacração e é um absurdo, é populismo ficar falando isso? Primeiro, vamos supor que eu peguei alguém que ganha 2 mil por mês, um pouco mais de um salário mínimo, enfim, tá lá com 2 mil e fala, ó, tá, vive mal, bem, mas enfim, não vou entrar agora nessa discussão, não quero jogar o vídeo para isso, mas não sobra muito dinheiro, gasta tudo que tem, precisa daquilo, enfim. Alguém chega e fala, olha, eu vou fazer uma proposta para você. Tem um curso que se você fizer, você vai ganhar 10 mil por mês. Só que esse custo você vai ter que ficar sem receber um centavo de salário, não vai conseguir trabalhar, vai ter que usar todo o seu tempo livre para estudar por um ano. Então você que não tem renda, que está ganhando só 2 mil por mês, que está difícil viver, que está pagando aluguel, não sei o que, vai ficar um ano tendo que se virar, sabe-se lá como, mas daí você passa a ganhar 10 mil por mês. Pergunta é, a pessoa pode aceitar isso? Se ela tiver um mínimo de juízo financeiro, ela vai ter que falar, cara, a oportunidade pode parecer boa, mas eu não consigo bancar esse investimento. Eu não consigo ficar um ano sem ganhar dinheiro, porque eu vou ser despejado, eu preciso comer, eu tenho, a grosso modo, mesmo que eu vá cozinhar, não sei o que, eu preciso de um ano de comida, então não dá para bancar isso. Apesar de parecer um investimento muito bom e eventualmente ser, quer dizer, pô, em um ano você vai aumentar seu salário para 10 mil, olha quanto vai render, olha quanto está indo, que você está ganhando, enfim, na prática esse investimento não vale nada, porque a pessoa não consegue sustentar. Você pegar talvez alguém que está falando, olha, você tem uma poupança acumulada, você guarda dinheiro, você tem, vou supor, 50 mil guardado por um ano, você vai viver isso? A pessoa fala, pô, 50 mil, divide por 12, dá 4 mil a grosso modo por mês, né? Acho que dá, vou tentar fazer alguma coisa, meu salário é 2, eu tenho mais do que um salário por mês, vamos tentar. Daí é uma coisa legal. Mas num contexto normal, se a pessoa não está pronta para isso, ela não pode aceitar esse investimento. A mesma maneira, você tem que estar pronto para aceitar o investimento, às vezes em outros sentidos, não só na questão do fato de que você vai ter que deixar de gastar o dinheiro com outra coisa. Você pode ser, por exemplo, olha, Daniel, tem um bruto investimento agora legal, o pessoal ali na esquina tem um cara que está comprando bolo de cereja, por exemplo. Faz um bolo de cereja e leva para ele que você está vendendo, está pagando 500 conto no bolo. Meu, não tenho cereja em casa, não vou poder aproveitar. Então, quando o pessoal joga investimento como se fosse uma coisa assim, tipo, tá ali, é só pegar? Não, para você pegar investimento tem as condições. Eu usei um exemplo um pouco extremo, mas, por exemplo, se eu não tivesse dinheiro para pagar a conta de luz, eu provavelmente não ia poder falar, cara, eu vou ter que gastar o dinheiro que eu usava para pagar a conta de luz para pagar um curso. Não vai ser necessariamente um bom investimento, eu vou perder a luz. Vão cortar minha luz alguma hora. Não adianta eu parar o cara da rua e falar, olha, cara da rua, por favor, seja compreensivo. Na verdade, eu estou estudando, estou pagando um curso e depois eu vou ganhar mais dinheiro. A resposta do cara vai ser sorte sua e crau na minha luz. Então, o pessoal joga como se o fato de você falar que está fazendo investimento fosse algo mágico, que fosse te proteger das coisas e que fosse garantir com que você consiga fazer isso. Por esses exemplos que eu dei, você pode jogar isso num país, não é isso. O país também tem salário para pagar, tem servidor para pagar, tem contas para manter. Então não é porque ele falou, meu, estou investindo em saúde e educação. Que legal, cara. A partir de agora, então, a gente, sabe, o governo funciona de graça. Ó, ele vai falar isso para os servidores dele? Ó, servidores, não vou pagar o salário de vocês porque eu estou investindo no hospital lá, investimento em educação, hein? Então, por isso, 3 meses sem salário para bancar isso. Não pode. Então, se você tem um déficit, você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. É básico isso. Independente do motivo desse déficit. Igual eu não posso falar para o cara da conta de luz, o governo não pode falar para os credores dele. Olha, pessoal, você me forneceu livros educacionais, por exemplo, para minha escola, isso é um investimento em educação, eu não vou te pagar, eu te pago mais à frente. Não dá, a empresa vai processar, a empresa não vai vender mais para o governo, enfim. Um outro ponto importante
também dessa questão de investimento é que não necessariamente investimento é garantido. Então o pessoal usa dados que existem, que dizem que investimento em educação retorna no PIB, investimento em saúde retorna no PIB, mas como se todo investimento fosse também algo mágico. Olha, eu pus dinheiro em educação, pá, vai cair um monte de dinheiro de volta. Não é verdade isso. Inclusive, eu não tive tempo de pesquisar, estou inclusive gravando esse vídeo de noite, enfim, se alguém tiver, se não me engano, foi no governo Dilma, que você teve um aumento no custo de educação, de adultos, e você não teve aumento de educação geral, e você não teve aumento do índice de alfabetização. Eu não quero falar muito porque eu não quero propagar fake news, eu não lembro exatamente os detalhes desse índice, mas ele foi divulgado na hora e gerou uma certa estranheza. Ué, como é que o governo aumentou e você não melhorou o índice? É justamente por isso, não é mágico. Então você pode investir e não ter retorno. E é bem fácil entender isso até no âmbito de governo. Então vamos supor, por exemplo, que eu cheguei, não, está precisando de melhores aulas de química, eu vou construir um laboratório de química. Mas eu tenho um professor que não sabe usar laboratório. Aliás, eu tenho um professor que se usar o laboratório, tentar fazer um experimento, só para fazer de brincadeira, vai explodir na cara dele, vai pôr fogo no laboratório, o cara não sabe o que faz. Ele pode até ser um excelente professor de química, mas ele não sabe fazer experiência. Se eu não capacitar esse cara, eu fiz um investimento que parece bom, fiz um investimento que parece que vai dar resultados, e ele não vai dar nada porque eu não capacitei o professor. Então não adianta nada se construir laboratório. Da mesma maneira, a ideia aqui não é defender a escola de lata. Mas se eu, por exemplo, gastar dinheiro para pintar toda uma escola, óbvio, você pode falar, vai melhorar o ânimo dos alunos, vai parecer melhor, mas enfim, mas será que vai fazer todo esse impacto na educação se os professores tiverem um lixo, se não tiver aula, se não tiver material? Não, a pintura vai ser o menor dos problemas nesse caso. Mesmo assim, o que eu fiz? Investimento em educação. E se bobear, ainda peguei a firma dos amigos, né? Falou, amigo, vem cá que eu vou fazer uma licitação, não sei o que, você ganha e pinta a escola para mim. É assim, olha só que legal. Você ainda estimulou a corrupção e ainda defendeu na bandeira do não, porque é investimento em educação. E ainda você pode ter um investimento que não tem resultado, apesar de parecer. Então, por exemplo, tem um hospital, as pessoas estão demorando 6 meses para conseguir consulta no hospital. Cria um hospital fantasma que não faz nada, que tem consulta em 3. E esse hospital, a única coisa que ele faz é fazer nada e encaminhar para o hospital maior daqui 3 meses. O que eu fiz? Diluí a espera em 2, passo uma falsa sensação para a população. Não, porque antes demorava 6 meses, agora em 3 meses eu já vou nesse hospital. Só que esse hospital só está custando, o pessoal desse hospital não cura nada, não faz nada, na prática está sendo só um encaminhamento de luxo para outro hospital. Eu criei uma ineficiência, eu criei um problema, criei um gasto de dinheiro, já vou chegar nesse último ponto, e qual está sendo o meu retorno disso? Nada. Então não é porque eu investi, não, construí um hospital, olha só que legal, vai ter retorno, vai melhorar a saúde da população. Não. Putz, esse hospital não tem exame. Tudo que eu faço aqui, antes eu demorava 6 meses para conseguir uma consulta com exame, e agora eu demoro só 3, porque eu já gastei 3 meses esperando esse hospital aqui. Só isso. Ou você pode ter até um caso pior, né? Você começa a demorar 9 meses. 3 meses para consulta no primeiro hospital e 6 meses para exame. Olha só, você simplesmente aumentou o tempo geral do que você estava fazendo antes. Então, você pode criar uma ineficiência com o investimento. Por que não? E nem todo investimento é bom. Nem todo investimento, só porque é educação, só porque é saúde, tem um retorno garantido. Você pode até ser pior. Olha, o pessoal está indo mal em matemática. Vamos pagar aula de matemática? E de repente você descobre, o problema não é matemática, que o pessoal não sabe ler e escrever. Então o pessoal está indo muito mal em matemática, por quê? Porque eles não estão conseguindo ler os problemas, não estão lendo a prova. Você vai pagar um professor de matemática e precisava de um professor de português. Então você consegue sim fazer um investimento em educação e jogar dinheiro fora. Desperdiçar dinheiro. E daí vai o último problema. Quando alguém fala de eu vou investir mais, entra que as coisas estão ligadas com isso que eu falei da ineficiência. Qual a primeira coisa que fala? Mas você está fazendo eleitoreiro, você está sendo populista. E a eficiência? Então, por exemplo, além dos exemplos que eu falei, vamos supor que tem uma cidade que tem 9 hospitais, cada hospital atende 90 mil pessoas, estou usando números fictícios só para ficar fácil. O índice de cura é 90% e o hospital custa 90 mil. Jogando índices assim, enfim. Isso não está indo bem. O que você poderia fazer? Você poderia pegar esses hospitais e falar, eu vou otimizar isso. Isso está errado, isso não está funcionando. Resultado, depois de uma otimização, o hospital ia custar 85 mil, ia conseguir curar 92% e atender 95 mil. Ou seja, aumentou o número de pessoas, diminuiu o custo, aumentou a eficiência de cura. Nossa, que lindo, que bom trabalho. Não do ponto eleitoral. Do ponto eleitoral, você não fez uma inauguração, você
não fez nada que vai aparecer no jornal, você não foi fotografado lá cortando a fitinha de hospital, você não conseguiu fazer no programa porque fulano inaugurou um novo hospital. Então o que você faz? Você inaugura mais um hospital para atender mais X pessoas, que vai ser ineficiente, vai continuar com problemas, vai continuar, por exemplo, você não melhora a taxa de cura, você mantém a mesma taxa porque ele funciona igual aos outros, enfim, e você gerou um custo muito maior. Então, às vezes, você nem precisaria de um novo hospital, você precisaria fazer os novos funcionarem. Você cria um novo hospital ineficiente, porque isso dá mais eleitoral. Então, quando alguém chega e fala, não, porque precisa de investimento, cara, o que você está fazendo com o que você tem no momento? Que é uma das grandes coisas que o pessoal fala do governo, né? O governo no sentido de ser ineficiente, ele gasta e não produz resultado. Então, quando você tem, além de tudo, você fala disso, não, porque eu preciso investir mais, você cria um investimento eterno. Você é ineficiente para justificar investimento, para você poder ser populista, para você poder ajudar os amigos, vamos dizer assim, os amigos, os colegas, e assim, vamos lá. E o que você ganha no final? Votos por isso. Isso é recompensado em termos eleitorais. Porque o pessoal vai votar em você porque, olha, esse cara fez hospital aqui, tá vendo? E, na verdade, ele fez o que ele não devia ter feito. Quem vai chegar e falar, por exemplo, imagina o contrário, fechei um hospital, porque realmente era muito custo, estava muito ruim, fechei o hospital, diminuiu o orçamento da saúde. Você acha que alguém vai se importar se você falar, estou atendendo mais gente? Não, antes tinha 10 hospitais atendendo 90 mil pessoas, agora eu tenho 9 atendendo 100 mil no total. Aumentei 10 mil pessoas a cobertura dos hospitais, mesmo fechando um. Ninguém vai querer saber, você vai ser massacrado em horário eleitoral, o cara vai ser acabado com ele, mesmo ele tendo feito uma coisa possivelmente positiva, diminuindo custos, aumentado a eficiência, aumentado cura, trazido um funcionamento melhor. O cara que, em vez de fechar um hospital, abrir mais um hospital ineficiente, ganha. Mas, enfim, são esses os 3 pontos que eu queria levantar, que é o motivo que, assim, não é uma coisa, porque esse pessoal é desalmado, porque o pessoal não entende, porque esse pessoal está pensando. Não, são coisas básicas, que é justamente isso. Primeiro, você tem que conseguir aproveitar o investimento e ter oportunidade de fazê-lo. Segundo, não necessariamente o investimento é garantido, não é só porque você está investindo que ele vai dar retorno. E terceiro, isso é um estímulo à ineficiência, do jeito como está sendo colocado. Então, na verdade, não se trata nesse caso de falta de coração, não se trata porque o pessoal é especulativo, se trata de querer uma boa gestão. Claro, tem o pessoal sem coração e não sei o quê, como sempre, mas você não pode simplesmente pegar todas as críticas que vão e colocar nesse outro extremo, porque não é o caso nisso. E você, pessoal, o que você acha dessa questão? Comenta aqui no vídeo, se eu passei a informação errada em relação à alfabetização, por favor, me comenta aqui no vídeo, sempre tentando trazer o melhor conteúdo. É isso, o vídeo já ficou um pouco mais longo que o normal, mas nos vemos no próximo vídeo e no próximo assunto. Até mais, pessoal!